A Coca-Cola gasta bilhões infinitos em publicidade todos os anos, mas nunca tentará vender seus produtos para você. Eles vendem uma ideia de felicidade, harmonia e união, mas alguns diriam que é uma distração pela verdade perturbadora. Há muitas acusações sérias contra a empresa, de que causaram doenças, exploração de recursos e muito pior. Então, apertem os cintos, vamos fazer uma jornada através da incrível história da Coca-Cola, abrangendo 3 séculos diferentes. Examinaremos como a Coca-Cola realmente se tornou uma das empresas mais reconhecidas de sempre e a que custo, porque uma coisa é certa: não se constrói um império vendendo água com açúcar e contando a verdade às pessoas. Capítulo 1. Como a Coca-Cola realmente começou. A Coca-Cola King Size dá a você aquela sensação nova e refrescante de que não há nada como uma Coca-Cola gelada. Na década de 1880, havia um pouco de reação contra médicos, e pessoas começaram a usar remédios caseiros. Um bando de empresários enganosos aproveitou essa oportunidade e começaram a criar poções e elixires que alegavam ter uma grande variedade de efeitos médicos. A verdade é que eles eram, em sua maioria, misturas perigosas e ineficazes de vários produtos químicos diferentes, mas sem regulamentação, eles poderiam reivindicar quaisquer benefícios à saúde que desejassem. O negócio estava crescendo. Um medicamento patenteado popular chamava-se Vamariane, que continha uma mistura de vinho e cocaína e supostamente curava quase qualquer doença ou enfermidade, desde que você bebesse 3 copos todos os dias. Uma pessoa que adorou essa bebida foi um homem chamado John Pemberton, um veterano de guerra que foi gravemente ferido em batalha. Os médicos realmente pensaram que ele iria morrer e lhe deram morfina para tentar mascarar a dor em seus últimos momentos. Mas John de alguma forma sobreviveu, porém, desenvolveu um grave vício em morfina. Quando descobriu o Vamariane, ficou viciado na bebida e achou que estava ajudando a superar o vício em morfina. Claro, depois de beber, ele realmente se sentiu melhor, mas não porque era medicinal, era porque continha vinho e cocaína. Como Pemberton adorava a bebida e ele próprio era químico, decidiu criar sua própria versão. Em 1884, lançou o French Wine Coca, basicamente uma imitação do Vamariane com mais alguns ingredientes adicionados. E sim, essa bebida falsa logo se tornaria a Coca-Cola. Para ser justo com Pemberton, ele não era um vendedor desonesto tentando enganar deliberadamente as pessoas. Ele realmente acreditava em seus produtos. No entanto, o timing de Pemberton era terrível. Apenas um ano depois, a proibição atingiu muitas áreas, proibindo o álcool. Pemberton teve que retirar o vinho de sua bebida e substituí-lo por água gaseificada. Isso deixou a bebida com um gosto muito amargo, então ele adicionou uma grande quantidade de açúcar para neutralizá-lo. Agora que o vinho foi removido, ele poderia continuar vendendo a bebida, mas eles precisavam de um novo nome. Felizmente, o contador de Pemberton, Frank Robinson, apresentou uma sugestão cativante: Coca-Cola. A empresa mais tarde afirmaria que o nome não significa nada e é apenas uma literação que soa bem. Claro que isso não é verdade. O nome era uma referência aos 2 principais ingredientes da bebida: a cafeína da cola e a folha de coca, que contém cocaína. Até hoje, a Coca-Cola nega que sua fórmula já tenha contido cocaína, apesar de estar documentado que continha a folha de coca, que contém cocaína. Eventualmente, em 1929, eles encontrariam uma maneira de remover toda a cocaína ativa das folhas de coca. Na década de 1880, ninguém estava preocupado com a cocaína na bebida. Então, agora que o vinho foi retirado, a Coca-Cola poderia continuar sendo vendida. O único problema é que poucas pessoas estavam comprando. Pemberton ainda estava tentando vender às pessoas o aspecto medicinal da bebida. Os primeiros anúncios da Coca-Cola a descreveram como um maravilhoso e inofensivo tônico cerebral que aliviava dores de cabeça e transtornos estomacais. Mas as vendas eram lentas porque havia inúmeros outros medicamentos patenteados oferecendo a mesma coisa, então a Coca-Cola realmente não se destacou. Enquanto Pemberton estava ficando cada vez mais doente, sua dor estava piorando e seu vício em morfina estava ficando mais forte. Em 1888, John Pemberton estava morto. A tragédia é que ele não tinha a menor ideia de que sua bebida logo se tornaria uma das bebidas mais conhecidas do mundo.
Ele vendeu a empresa por $2.300 para um ambicioso workaholic chamado Asa Candler. Candler então começou a comprar quaisquer ações em circulação pertencentes a outras pessoas para que ele pudesse ter a empresa totalmente sob seu controle. Investigações posteriores descobririam que Canelo pode não ter realmente comprado todos aqueles. Compartilha como alguns dos documentos continham assinaturas falsas, talvez nunca saibamos exatamente o que aconteceu porque Kendall ainda teve os primeiros registros da empresa queimados, provavelmente para cobrir seus rastros. Mas tudo isso era irrelevante porque na década de 1890 o vendedor de velas estava totalmente no comando da Coca-Cola. Mas lembre-se a bebida não era tão popular no início, então Candler começou a encher a cidade com banners da marca Coca-Cola. Outdoors e cartazes. Eles até pintaram o logotipo em barnes e basicamente colaram o logotipo da Coca-Cola em qualquer coisa. Eles puderam. Então as pessoas começaram a ver o logotipo em todos os lugares que foram. Mas um dos primeiros golpes de gênio do marketing da Coca-Cola era entrar em contato com todas as farmácias da região, obter uma lista de seus principais clientes e enviar-lhes um cupom grátis para Coca-Cola. A lógica era que, ao oferecer às pessoas um teste gratuito, elas se tornariam clientes para o resto da vida, especialmente desde que a bebida continha vários produtos químicos viciantes, mas logo ficou claro que a publicidade da Coca-Cola como medicamento era a estratégia errada. Em vez de apenas comercializá-la para pessoas que estavam doentes, eles poderiam comercializá-la para todos, simplesmente posicionando-a como bebida saborosa e relaxante que qualquer pessoa poderia desfrutar. Tinha o benefício adicional de desassociar a Coca-Cola da patente. Indústria farmacêutica que em breve enfrentaria muito escrutínio quando as pessoas percebessem que a maioria de suas reivindicações estavam completas. Mentiras. A estratégia de marketing de massa da Coca-Cola foi um grande sucesso quando as vendas começaram a crescer rapidamente. Candler reinvestiu cada vez mais dinheiro em publicidade e até começou a pagar estrelas de cinema e atletas. Endossar a bebida é que a Coca-Cola, sim, senhor, muito do sucesso da Coca-Cola foi sobre criar uma imagem tão positiva e saudável na mente das pessoas sobre o que a bebida representa e qual a melhor maneira de fazer isso do que pagar celebridades populares para recomendar a bebida que eles começaram a apresentar fortemente o Papai Noel em seus anúncios no Natal, sempre segurando uma Coca-Cola para fazer a conexão na mente das crianças entre a Coca-Cola e a alegria de Natal. É claro, nada desse marketing pode parecer particularmente especial, mas no final, época em que a Coca-Cola foi pioneira em muitas estratégias de marketing que logo se tornaram comum. Por exemplo, vendas de sexo podem ser um clichê publicitário hoje em dia, mas muito poucas empresas tradicionais exploraram isso tanto quanto a Coca-Cola, com o uso de garotas da Coca-Cola, mulheres atraentes que sempre tive uma Coca na mão. Até criei um departamento de estatística para analisar o tráfego e movimento de carros em supermercados para que pudessem determinar os locais mais eficazes para colocar seus anúncios e à medida que novas tecnologias eram introduzidas. Desde rádios até TV, a cocaína estava sempre pronta para investir dinheiro em publicidade nesses novos meios para garantir que todos em todos os lugares soubessem inicialmente sobre seus produtos. Embora a cocaína fosse vendida principalmente em refrigerantes, isso permitiu que a Coca-Cola economizasse enormes quantias de dinheiro porque eles simplesmente tinham que distribuir a calda e então seria misturado com água gaseificada por quem o estava vendendo. Então o custo de envio e distribuição para a cocaína eram muito mais baixos, mas um dia dois advogados chamados Benjamin e Joseph vieram para acertar Candler com uma ideia: vamos engarrafar. Candler achou que essa era uma ideia muito idiota. Engarrafar era muito caro e complicado, mas Benjamin e Joseph disseram que assumiriam todos os custos e se arriscariam. Então Canda concordou e assinou um contrato concedendo-lhes todos os direitos de engarrafamento da Coca-Cola por apenas uma taxa nominal de $1. Candler percebeu que não tinha nada a perder no cenário improvável de que essa ideia de engarrafamento realmente desse certo. Simplesmente significava que ele venderia muito mais xarope de Coca-Cola, é claro, como agora conhecemos a Coca-Cola engarrafada. Foi um sucesso inimaginavelmente grande. Os clientes adoraram a Coca-Cola em garrafa, então no início. Isso foi ótimo para o candelabro.
significava que os engarrafadores estavam comprando muitos e muitos xaropes de cocaína dele e isso era uma grande fonte de receita para o negócio. Mas havia um grande problema porque o Canadá não acreditava que engarrafar cocaína funcionaria. Ele quase não pensou no contrato que ele assinou, então não havia prazo definido para o acordo e nenhuma menção sobre a mudança do preço se o custo de produção do xarope de cocaína aumentasse. O que isso significava é que o fabricante de velas tinha dado aos engarrafadores um contrato interminável para lhes fornecer xarope de coca ao mesmo preço baixo, não importando quanto o custo das matérias-primas aumentasse. Isso levaria a vários processos judiciais entre a Coca-Cola e seus engarrafadores durante nas próximas décadas. A empresa Coca-Cola acabaria pagando incontáveis milhões de dólares para recomprar alguns dos direitos que Candler vendeu por apenas $1, mas no início de 1900 isso não era uma preocupação para Candler, porque as vendas da Coca-Cola estavam mais altas do que nunca e crescendo a cada ano. É claro que isso não era realmente por causa do produto. Havia inúmeras bebidas muito semelhantes por aí e lembre-se que a Coca-Cola era uma imitação de outra bebida. De qualquer maneira, o motivo da rápida o crescimento foi o marketing. A cada ano a Coca-Cola gastava cada vez mais dinheiro em publicidade e a cada ano em vendas da Coca-Cola cresceu. No entanto, sem dúvida, o maior sucesso de todos da Coca-Cola viria de uma fonte bastante surpreendente: o negócio lucrativo da guerra. Assim que estourou a Segunda Guerra Mundial, foi anunciado que o açúcar seria racionado, mas a Coca-Cola fez a afirmação absurda de que deveria ser isenta do racionamento de açúcar porque a Coca-Cola era um produto essencial durante a guerra. Ainda mais absurdo é que o governo concordou. Isso se devia em grande parte ao fato de a Coca-Cola gastar enormes quantias de dinheiro fazendo lobby junto ao governo. A empresa financiou inúmeros estudos para tentar convencer o governo dos benefícios da Coca-Cola, afirmando que a bebida manteria o moral e forneceria um aumento de energia para os soldados. Eventualmente, o governo dos Estados Unidos concordou em nomear um executivo da Coca-Cola para o Conselho de Racionamento, que então concedeu à Coca-Cola uma isenção do racionamento de açúcar, enquanto todas as outras empresas tiveram que reduzir as quantidades de açúcar que usavam durante a guerra. A Coca-Cola não parou por aí. O presidente da empresa prometeu publicamente que faria com que cada homem uniformizado recebesse uma garrafa de Coca-Cola por 5 centavos, onde quer que ele estivesse e custe o que custasse à empresa. Vendendo a esse preço baixo, a Coca-Cola perderia dinheiro por cada bebida vendida. No entanto, esta decisão foi absolutamente genial. Primeiro, aos olhos do público e especialmente dos soldados, criou uma forte conexão entre a Coca-Cola e o esforço de guerra, ajudando a ganhar enorme apoio público e boa vontade nas mentes de milhões de americanos. Coca-Cola e patriotismo se conectaram. A empresa aproveitou esta oportunidade para acomodar novos anúncios de guerra, mostrando soldados segurando garrafas de Coca-Cola. Nos bastidores, a Coca-Cola fez um acordo com o governo para conseguir dinheiro e montar fábricas de engarrafamento no exterior. Alegaram que isso espalharia a influência americana e aumentaria o moral dos soldados. Na realidade, isso significava que o contribuinte estava ajudando a financiar a expansão internacional da Coca-Cola durante a guerra. 64 fábricas de engarrafamento de Coca-Cola foram instaladas em todo o mundo, em diferentes continentes, principalmente financiadas pelos governos. De fato, os técnicos que instalaram fábricas de Coca-Cola durante a guerra foram considerados tão vitais quanto as pessoas que consertavam tanques e aviões. Porque a Coca-Cola agora estava acessível aos soldados onde quer que estivessem, eles começaram a compartilhar a bebida com os habitantes locais, ajudando na expansão da Coca-Cola para ainda mais novos países. Os soldados ficaram tão gratos pela Coca-Cola, que lhes deu um gostinho de casa durante o inferno da guerra, que se tornaram os maiores defensores da bebida. Os militares dos Estados Unidos basicamente se tornaram uma força de vendas da Coca-Cola, apresentando a bebida onde quer que fossem. Enquanto a guerra teve um impacto devastador na maioria das empresas e pessoas, a Coca-Cola estava se expandindo mais rápido do que nunca em todo o mundo. Hoje, existem apenas 2 países no mundo que não vendem Coca-Cola: Cuba e a Coreia do Norte. Os negócios da Coca-Cola feitos durante a guerra foram em grande parte responsáveis pela rápida expansão global da empresa. No entanto,
Há um pequeno problema com esta ideia reconfortante da Coca-Cola como uma empresa patriótica que cuida dos soldados americanos. Durante a guerra, a Coca-Cola também fornecia bebida à Alemanha nazista. Enquanto nos Estados Unidos a Coca-Cola pregava sobre apoiar as tropas, na Alemanha, a empresa estava ocupada tentando se dissociar de qualquer coisa americana e muitas vezes mostrava o logotipo da Coca-Cola ao lado de suásticas. A Coca-Cola era até distribuída em comícios de jovens hitleristas e anunciada em panfletos educacionais nazistas. A Coca-Cola estava literalmente jogando dos dois lados, afinal, a Alemanha era um grande mercado para eles. À medida que a guerra avançava, restrições foram introduzidas que cortaram o fornecimento de muitos bens para a Alemanha. Para a maioria das empresas multinacionais, isso significava que não poderiam mais vender seus produtos aos alemães. Mas o chefe da maior operação de engarrafamento de Coca-Cola na Alemanha, um homem chamado Max Skiff, teve uma ideia para neutralizar essas restrições. Ele pediu aos químicos locais que criassem uma nova bebida vagamente semelhante à Coca-Cola, mas feita a partir das sobras de outros produtos alimentares, como a fibra de maçã, já que o xarope de Coca-Cola não podia mais ser importado. Esta nova bebida mais tarde seria chamada de Fanta. Como muitas outras bebidas foram proibidas por causa da guerra, a Fanta se tornou um grande sucesso na Alemanha nazista. Algumas fontes sugerem que o trabalho forçado foi usado na produção, mas o que sabemos com certeza é que, no final da guerra, todos os lucros desta nova bebida Fanta voltaram para a sede da Coca-Cola, e Max Skiff foi promovido dentro da empresa. Em 1955, a Coca-Cola vendia Fanta em muitos países ao redor do mundo. Os segredos da Coca-Cola. A Coca-Cola dirá que seu maior segredo é a fórmula secreta da bebida, guardada em um cofre de alta segurança. Mas a fórmula não é tão secreta assim, está na Wikipédia. O sucesso da Coca-Cola tem muito pouco a ver com a fórmula. Você poderia criar um produto clone, mas nunca seria capaz de competir com eles. Vamos ver por quê. Um dia, um professor de uma nova escola sugeriu ao diretor que tivessem opções mais saudáveis nas máquinas de venda automática da escola, como alguns sucos de frutas. Ela ficou horrorizada quando lhe disseram que isso não seria possível porque a escola tinha um contrato de exclusividade com a Coca-Cola. A empresa pagava $3.000 por ano, ou cerca de $1 por aluno, para determinar qual produto a escola vendia. Contratos como esse foram fechados com inúmeras escolas, como parte da estratégia do berço ao túmulo da Coca-Cola. A melhor maneira de tornar alguém um cliente vitalício da Coca-Cola é garantir que eles bebam desde a mais tenra idade possível. Um chefe de marketing da Coca-Cola apontou que é muito mais fácil fazer com que alguém se torne um cliente fiel na infância do que tentar convertê-los mais tarde. Em alguns contratos, a escola poderia até ganhar dinheiro adicional vendendo mais Coca-Cola aos alunos. Como muitas escolas eram subfinanciadas e precisavam desesperadamente de dinheiro, elas protegiam os produtos da Coca-Cola para seus alunos. Esta é apenas uma das muitas maneiras pelas quais a Coca-Cola conseguiu contornar as regras sobre publicidade para crianças. A empresa produziu inúmeros itens colecionáveis, incluindo bonecas Barbie, cartas de baralho, caminhões de entrega de brinquedo e outros itens que eles afirmam ser para adultos. E claro, aos anúncios de Natal, que associam deliberadamente o Papai Noel à Coca-Cola na mente das crianças. Em 1982, a Coca-Cola até comprou a Columbia Pictures para integrar a colocação de produtos em seus filmes. Embora mais tarde tenha vendido o estúdio, a empresa decidiu pagar outras empresas pela colocação de produtos. A colocação de produtos nos filmes familiares é uma brecha inteligente que permite contornar as regras sobre como atingir as crianças. E funciona. Pesquisas mostraram que, mesmo para bebês, a Coca-Cola é uma das marcas mais reconhecidas do mundo. Mas na década de 1980, a Coca-Cola enfrentava um problema crescente. Dados acumulavam-se sobre os efeitos negativos à saúde causados pela bebida. Sempre houve preocupações sobre a Coca-Cola apodrecer os dentes, mas novos dados mostravam os sérios efeitos da bebida sobre a obesidade, diabetes e outros problemas de saúde. Por exemplo, um estudo com crianças descobriu que mesmo apenas um refrigerante açucarado extra por dia aumentava em 60% a chance de ficarem acima do peso. Outro estudo mostrou que se os bebês forem expostos a uma alta ingestão de açúcar, eles serão condicionados a depender do açúcar pelo resto da vida.
Para uma marca que se baseia na sua imagem de integridade, foi um grande revés estar tão diretamente ligada a uma grande variedade de problemas de saúde. Especialmente porque a Coca-Cola seguia ativamente uma estratégia de oferecer porções maiores de sua bebida. Não ajudou o fato de a bebida conter cafeína, que a Coca-Cola alegava ser puramente para fins de sabor. Mas em testes cegos, as pessoas não conseguiam diferenciar a versão com cafeína da versão sem cafeína, o que deixou algumas pessoas se perguntando por que a Coca-Cola continuava a adicionar cafeína viciante a uma bebida vendida para crianças. A indústria de refrigerantes chegou à mesma conclusão que a indústria do tabaco. É mais fácil lançar dúvidas sobre a ciência do que debater sobre políticas. Nos bastidores, a Coca-Cola estava despejando centenas de milhares de dólares em estudos para lançar dúvidas sobre a ligação entre refrigerantes e obesidade e diabetes. Sem surpresa, os estudos financiados pela Coca-Cola geralmente concluíam que a bebida não causava muitos problemas de saúde. Esses estudos convenientemente não mencionavam quem os financiava. A Coca-Cola também gastou milhões de dólares em lobby contra os impostos sobre o açúcar e diretrizes dietéticas mais rígidas. Enquanto isso, a loja de Coca-Cola no Brasil lançou um novo tipo de máquina de venda automática que aumentava o preço da Coca dependendo de com quem estava lá fora, também para aumentar ainda mais os números de vendas e enganar os investidores envolvidos no enchimento de canais, forçando distribuidores a comprarem mais xarope do que necessitavam no final dos trimestres, para fazer com que os lucros da Coca-Cola parecessem melhores do que realmente eram. A Coca-Cola atingiu seu auge quando, em 2003, foi lançada uma campanha chamada Stop Killer Coke, que reivindicava que a empresa Coca-Cola foi responsável pelo assassinato de sindicalistas que trabalhavam em fábricas de engarrafamento de coca na Colômbia. A verdade exata permanece obscura, mas sabemos que, desde 1989, inúmeros trabalhadores sindicalizados empregados nas fábricas de engarrafamento de Coca-Cola na Colômbia foram mortos, e muitos outros receberam ameaças de morte. Em 2001, o Fundo Internacional de Direitos Trabalhistas abriu um processo contra a Coca-Cola, alegando que a empresa havia se envolvido com esquadrões da morte para intimidar, torturar, sequestrar e até assassinar dirigentes sindicais na América Latina. Alguns anos depois, outra ação foi movida por trabalhadores guatemaltecos alegando que eles e suas famílias foram vítimas de violência na fábrica de engarrafamento da Coca-Cola, após os trabalhadores decidirem se filiar a sindicatos. Eles queriam se filiar a um sindicato porque alguns trabalhadores ganhavam apenas $15 por dia em turnos de 15 horas. Novamente, houve alegações de sequestro, tortura e assassinato de líderes sindicais e seus familiares. A Coca-Cola argumentou que a fábrica guatemalteca era propriedade independente e que a empresa não tinha absolutamente nenhum conhecimento desses incidentes. A empresa pode estar falando a verdade aqui. Não sabemos se realmente conspiraram ou sabiam da violência, ou se apenas indiretamente se beneficiaram. De qualquer forma, os sindicatos foram dizimados pelos ataques e ameaças, e em algumas partes da América Latina, a Coca-Cola tem sido referida como a centelha da morte. O que sabemos com certeza é que quanto mais profundamente olhamos para o passado da Coca-Cola, mais destruímos sua imagem saudável que tentam apresentar. Por exemplo, Asa Candler, o empresário que incorporou a empresa Coca-Cola e desempenhou um papel crucial na popularização da bebida, uma vez disse que a visão mais bonita que vemos é o trabalho infantil. Quanto mais novo o menino começa a trabalhar, mais bonito. Porém, antes de todos tirarmos os forçados, é importante reconhecer que, ao olhar para qualquer empresa gigante com uma história tão longa, provavelmente encontraremos alguns desastres éticos do passado. Isso não é uma desculpa, mas um lembrete de que os negócios são brutais. Muitas das mesmas críticas à Coca-Cola também se aplicam a muitos de seus concorrentes. E claro, a Coca-Cola também fez muito bem ao mundo. Não podemos tirar conclusões de apenas um lado da história. Nunca é preto e branco. O que é irônico é que algumas das piores críticas que a Coca-Cola já recebeu não tiveram nada a ver com essas questões morais ou legais. Não, pessoal, a maior reação negativa de todas veio da mudança no sabor de sua bebida. Nova Coca, o maior desastre. A empresa Coca-Cola teve a oportunidade de comprar o negócio da Pepsi várias vezes, inclusive por apenas $50 mil em 1933, mas recusou. Em vez disso, a Coca-Cola tentou processar a Pepsi por usar a palavra cola em seus anúncios,
alegando que estavam tentando roubar produtos da Coca-Cola. Este tiro saiu pela culatra quando a Pepsi contraprocessou, alegando que a Coca-Cola estava usando táticas anticompetitivas para construir um monopólio. Os tribunais concordaram e decidiram que cola era um termo genérico que qualquer um poderia usar. No entanto, como a Coca-Cola perdeu a chance de comprar a Pepsi, acabou ficando presa em uma batalha de marketing contínua. Em um ponto, a Coca e a Pepsi começaram a cortar seus preços e oferecer descontos para competir entre si, mas logo perceberam que isso prejudicava ambas. Se eles fizeram um acordo secreto a portas fechadas ou não, não se sabe, mas logo ambos voltaram aos preços normais e tentaram competir em publicidade. Eventualmente, a Pepsi teve a simples, mas genial ideia de realmente competir em sabor. Em 1975, a Pepsi lançou o Pepsi Challenge, onde deram às pessoas 2 copos brancos, um contendo Pepsi e outro contendo Coca-Cola. As pessoas não sabiam qual era qual e foram incentivadas a provar ambos para ver qual preferiam. Os resultados do teste mostraram que a Pepsi era preferida por um pouco mais de pessoas, e então a Pepsi começou a usar essa estatística em todas as suas publicidades. Em toda a América, mais pessoas negaram que isso fosse verdade, mas quando realizaram seus próprios testes, descobriram que a Pepsi realmente tinha uma pontuação ligeiramente maior em um teste cego de sabor. Enquanto a Coca-Cola perdia lenta mas continuamente participação de mercado, eles tentaram de tudo. Enormes campanhas de marketing e promoções de preços, mas a cada ano a participação de mercado da Coca-Cola diminuía ligeiramente e a Pepsi aumentava ligeiramente. Começou a parecer que talvez o desafio da Pepsi estivesse certo. O problema era que mais pessoas simplesmente preferiam o sabor da Pepsi. Então, a Coca-Cola iniciou uma missão incrivelmente secreta. Eles iriam mudar a fórmula da Coca-Cola. Após testes rigorosos, descobriram uma nova fórmula de cola que tinha desempenho consistentemente melhor do que a Coca-Cola original e a Pepsi. Repetidamente, os dados mostravam que a nova fórmula era mais popular. Portanto, pouco antes do 100º aniversário da Coca-Cola, eles fizeram o impensável. Mudaram a fórmula da Coca-Cola e a substituíram pela nova Coca-Cola. A Coca-Cola anunciou o que chamava de desenvolvimento mais significativo de sua história. A Pepsi disse que a Coca-Cola estava apenas tentando igualar o sucesso da Pepsi. A mídia estava cheia de reportagens indignadas, e as linhas telefônicas da Coca-Cola estavam constantemente congestionadas com reclamações. Durante meses, novos anúncios da Coca-Cola foram exibidos em telas gigantes e nas pessoas dos estádios. Tornou-se popular odiar a nova Coca. Muitas das pessoas reclamando nem sequer experimentaram a nova fórmula. Como disse um funcionário da Coca-Cola, poderíamos ter introduzido o elixir dos deuses e não teria feito nenhuma diferença. Logo ficou claro que o sabor não era o problema. Não importava se a nova fórmula tecnicamente tinha gosto melhor em testes cegos de sabor. O sucesso da Coca-Cola nunca foi uma questão de sabor. Graças ao seu incrível marketing, o mundo via a Coca-Cola como uma velha amiga, um pedaço da vida cotidiana há cerca de 100 anos. A Coca-Cola esteve presente, nunca mudando, não importa o que estivesse acontecendo no mundo. Era um ícone, e mudar algo que significava tanto para as pessoas foi considerado uma traição. Uma carta furiosa comentou que trocar a Coca-Cola era como deixar a grama roxa. Outro afirmou que você tirou minha infância. Mesmo meses depois, os protestos não estavam diminuindo e logo ficou claro que a empresa teve que voltar à fórmula antiga. Eles cometeram um erro gigantesco. Houve poucos casos na história de uma reação tão forte contra a decisão de uma empresa. E, apesar disso, o desastre da nova Coca acabou sendo um dos maiores triunfos de marketing da Coca-Cola. Quando a empresa cedeu e trouxe de volta a fórmula original sob o nome Coca-Cola Clássica, toda a raiva se transformou em euforia e elogios. De repente, todas as cartas e telefonemas que chegavam à empresa estavam cheios de fãs apaixonados agradecendo a empresa e comentando o quanto isso significava para eles. Um comerciante da Coca-Cola disse: "Você pensaria que havíamos inventado a cura para o câncer." Imediatamente após a reintrodução do antigo sabor, as vendas de Coca-Cola aumentaram drasticamente. A revista Business Week chamou a coisa toda de erro de marketing da década.
Alguns analistas céticos acharam que a empresa havia encenado tudo para a publicidade e para lembrar aos clientes o quanto a Coca-Cola significava para eles. Se toda a façanha fosse realmente planejada, seria uma das maiores estratégias de marketing imagináveis. Mas esse não foi o caso. A nova Coca foi um erro de julgamento catastrófico por parte da Coca-Cola. Eles realmente pensaram que as pessoas prefeririam a nova Coca. Mesmo depois de reintroduzirem a versão clássica, eles mantiveram a nova Coca disponível nas lojas, pensando que, uma vez que as pessoas tivessem mais tempo para experimentar o novo sabor, eventualmente se converteriam à nova fórmula. Eu sou Don Keg, presidente da empresa Coca-Cola. Quando trouxemos para vocês o novo sabor da Coca-Cola, sabíamos que milhões prefeririam e milhões preferem, e sabíamos que superaria o sabor do nosso principal concorrente. E faz. O que não sabíamos: quantos milhares de vocês telefonariam e escreveriam pedindo-nos para trazer de volta o sabor clássico da Coca-Cola original? Bem, lemos e ouvimos, e você sabe o resto. Ambos são seus, o novo sabor da Coca-Cola e a Coca-Cola clássica. Seu direito de escolha está de volta. Mas eles estavam errados novamente. As vendas da nova Coca nunca melhoraram, e ela foi eventualmente removida. E a nossa história acaba por aqui. Se inscreva no canal para receber mais vídeos de histórias como essa.